A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 3 de março de 2025. Aqui fala a missionária Marta. Amados, hoje, depois de um sonho, o Senhor me falou uma frase muito forte, me trouxe muita força essa palavra porque foi muito real. Ele disse: eu estarei presente com vocês. E eu sabia do que se tratava porque ele estava me mostrando determinadas coisas para esse tempo. Eu continuei dormindo e entrei em outro sonho. E sei que o Senhor me falou nesse outro sonho, mas depois que termino esse outro sonho, ele me dá uma visão. Eu apareço de pé e ele me entrega duas portas. E essas duas portas tinham cada uma duas dobradiças, 4 dobradiças no total. Glória a Deus. E o que o Senhor colocou no meu coração em relação a essas portas foi portas de juízo e portas de justiça que estaria manifestando sobre a terra. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nós vemos, por exemplo, quando nós falamos de portas, porque o Senhor me mostrava que aonde eu tinha que colocar essas portas, porque eu tinha que conectar essas portas no umbral. Eu tinha que retirar as dobradiças antigas e restaurar essa porta, colocando essas portas novas nesse lugar. Então eu vi aí as dobradiças que eu tinha que retirar. Então o Senhor está falando de restauração das portas do juízo e restauração das portas de justiça. Glória a Deus por isso. Em Neemias 3:31 fala assim: depois dele restaurou Malquias, né? Filho, parece que é esse o nome em português, desculpe se não for. Filho do prateiro, até a casa dos serventes do templo e os comerciantes em frente da porta de juízo. E em Mateus 25, no 32, fala: e serão reunidas diante dele todas as nações e apartarão uns dos outros, como aparta o pastor as ovelhas dos cabritos. Então você vê aí uma divisão. E aqui está falando do juízo das nações, não? Que se apresentará diante do Senhor. Glória a Deus por isso. Então você vê que temos aqui o juízo das nações, tá? E temos o tribunal de Cristo também, que em 2 Coríntios 5:10 fala. E esse juízo, que é o tribunal de Cristo, é para dar recompensa. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que haja feito mientras estava no corpo, ou seja, quando estava em corpo, tá? Então, o que me chamou a atenção nesse versículo, quando estava no corpo. Então, eu estou no corpo, tá? No corpo carnal. Porque nós vamos ter um corpo celestial, tá? Então, quando eu estava no corpo carnal, seja bom ou seja mal, vai ser julgado. E depois, em Apocalipse 20:11, fala do trono branco, do julgamento. E o trono branco, se você ler, o trono branco especifica mais o julgamento dos que morreram. Porque fala para o mar devolver os mortos, para que o Hades devolva os mortos. Então está falando do julgamento dos mortos. Glória a Deus por isso. Então você vê na realidade, aí vai manifestar 2 juízos, que é o juízo para receber recompensa, tá? Que é a manifestação da justiça de Deus,
e o juízo para julgar as nações conforme o que fez. As portas, elas nos comunicam acesso, e portas de justiça comunica, além do acesso, a presença e recompensa também. Em Salmo 118, 19 ao 20, fala: abra-me as portas por onde entram os justos, e entrarei e darei graça ao Senhor. Então, tem a porta onde entram os justos e tem as portas aonde o injusto vai entrar também, tá? Então, você vê de novo duas portas manifestando. Glória a Deus. A justiça, amado, é uma lei imutável que estabelece as consequências das ações, tá? Jesus nos mostra a porta da justiça, e ele é a porta da justiça para nós, para dar-nos recompensa. E a porta é um simbolismo espiritual que comunica acesso, revelação, reunião e juízo. Glória a Deus, aleluia. Então, vou trazer para você o que o Senhor me revelava em relação a isso. O interessante é que em 1 de Reis 6:33, você vê aí o templo sendo construído, e eles colocam, né, portas do templo, né, quadradas de madeira de olivo. Mas as duas portas eram de madeira de cipres, e as duas folhas da porta giravam, né, como que se chama? As duas dobradiças, né? É como se fosse a dobradiça girava. E as outras duas folhas da outra porta também giravam, tá? Então nos indica movimento de abrir para abrir e fechar. E é o que o Senhor me mostrava, entendeu? O que me chama a atenção nesse texto é a respeito das duas portas também, que fala das duas portas. E existe, né, a palavra do Senhor fala que uma porta abre, não tem a saída para o norte, e a outra porta tem saída para o sul. E o interessante é que, conectando essas portas, por exemplo, lembrando das portas do norte, quando Ezequiel e quando Jeremias fala a respeito de juízos que vai manifestar na terra, eles falam que o juízo vem do norte, não que vem destruição do norte, tá? Então sempre nos mostra o norte como sinal de juízo. Então se entende, eu não fiz essa análise nesse momento, mas eu entendi eu entendi que uma porta realmente vai manifestar juízo e a outra porta para manifestar justiça. Olhando dentro dessa revelação das portas que traz destruição sobre a terra, ou portas do norte que traz ventos, não? Ventos e ventos são juízos, não são tempestades, são destruição, são guerras, né? Que o Senhor sempre nos anuncia. Glória a Deus, aleluia. Agora, em relação a essa revelação que o Senhor trouxe, o Senhor me mostrava que, na realidade, as duas portas estavam relacionadas às duas testemunhas, em relação de que as duas testemunhas são o que o Senhor escolheu em Apocalipse 11 para trazer juízo sobre a terra nesse momento. Deixa eu ver aqui.
Apocalipse 11:4. Essas duas testemunhas são 2 oliveiras e 2 candelabros que estão de pé diante de Deus na terra. Ou seja, na terra é porque eles estão na terra, tá? Eles são terrenais, eles são homens. Se alguém querem fazer, né, dano a eles, sairá fogo das suas bocas e devorará os seus inimigos. E se algum quer fazer, né, prejudicar, né, atacá-los, deve morrer da mesma maneira. Eles têm o poder para cerrar os céus a fim de que não chova nesses dias, e têm o poder sobre as águas para converter em sangue e para ferir a terra com toda praga quantas vezes quiserem. E quando haja acabado o seu testemunho, a besta, no caso, subirá do abismo para fazer guerra contra eles. No entanto, antes desse tempo, não se pode tocá-los porque eles são selados, tá? Eles são selados. E os que são selados não podem, a besta não pode tocar. Glória a Deus, aleluia. E aqui fala que, no caso, eles não são 2, e a palavra do Senhor nos mostra que os 144.000, eles vão sair para as nações de 2 em 2, tá? Assim como o Senhor enviou os apóstolos de 2 em 2, assim como Elias e Eliseu estavam de 2 em 2 e andavam de 2 em 2, assim serão essas duas testemunhas também, que vão andar juntos. Glória a Deus, aleluias, por isso. E relacionando a estas portas que o Senhor me mostrou, porque o Senhor me dizia que eles são as portas, as 2 portas que manifestam juízo sobre a terra e que manifesta justiça sobre a terra, tá? Você vai ver várias passagens da Bíblia falando que eles, referindo a eles como os que vão trazer arrependimento sobre a terra. Então, os que, ou seja, eu estou tentando falar de uma maneira que todos compreendam, para que não se levantem por falta de compreensão. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, eles são essas portas que vão manifestar juízo sobre a terra. Quando, por exemplo, em relação ao juízo sobre a terra, você vê em próprio Apocalipse 11 a manifestação de juízo através de pragas, através de água convertendo em sangue e tudo. Você vê a manifestação de juízo. Então, eles vão trazer esse juízo sobre as nações e sobre a terra. E além de trazer a justiça, e a justiça é manifesta para os que aceitam o Senhor Jesus, amém? Os que aceitam a sua presença, os que entram em arrependimento, tá? Então, entram em arrependimento, poderão entrar pelas portas da justiça, tá? Enquanto não entrar em arrependimento, não tem como entrar pelas portas dessa justiça. Glória a Deus, aleluias, tá? E então, isso vai acontecer um processo, tá? Vai acontecer um processo em toda a terra, aonde os que querem obter a justiça vai ter que passar pelo arrependimento. Quem traz arrependimento é o Senhor Jesus. As 2 testemunhas não estará por si só. Elas não estarão por sua própria conta. Elas estarão no espírito de Elias e no espírito de Moisés, tá? Onde a própria palavra diz: ó Zorobabel, Babel, não será por força nem violência, e sim pelo meu espírito. Então, eles não estarão pregando ou fazendo sinais em condições humanas,
Por que eu falo em condições humanas se vão estar em corpo humano? Porque não serão eles que falarão, eles serão um utensílio nas mãos do Senhor. A glória do Senhor estará sobre as vidas deles. E tudo o que eles fizerem, será o Senhor que estará fazendo através deles, tá? Eles serão uma imagem representativa da presença de Deus nesse tempo, para exercer esse juízo. Por isso o Senhor deixa muito claro que não é pela força do homem, né, pela vontade do homem, ou pela violência de impor que tem que, olha, arrependa agora e aceite o Senhor Jesus, porque senão você vai morrer. Então não é por imposição, mas sim pelo Espírito, onde esse arrependimento vai se manifestar de maneira natural. Quando eles chegam na presença dessa pessoa que eles foram enviados a resgatar, é só de olhar para eles vai produzir esse arrependimento. Compreende? A pessoa vai desmontar, vai desmoronar na presença do Senhor. Porque através deles vai estar a própria presença do nosso Deus. Porque o Espírito de Deus vai estar sobre eles, numa condição muito maior que manifesta agora atualmente na vida, através da vida de muitos, porque será algo assim muito forte, ao ponto de que quando eles manifestem a justiça, ou quando manifeste juízo sobre a terra, a própria palavra fala que se alguém tentar atacá-los, vai sair fogo deles. Isso não vai ser pelo querer deles ou pela vontade deles, mas pelo poder de Deus. Por quê? Assim que a pessoa tiver a intenção de tocar, essa intenção já é comunicada ao Espírito de Deus, aonde se manifesta imediatamente. Por quê? Quando há uma intenção, é porque no coração já estava essa intenção. Isso saiu do coração dessa pessoa. Então o coração já falou, tá? Porque nosso coração, a palavra fala que nosso coração fala, né? O que nós expressamos com nossa boca é o que nós estamos sentindo no nosso coração. Então, antes de expressar na minha boca as palavras, meu coração já sentiu. Então, quando o Espírito veja a predisposição desse coração, o Espírito já vai manifestar, tá? Seja ele com fogo para destruição, ou seja ele com uma unção, com águas para arrependimento, tá? Então, aonde essas pessoas, umas nesse tempo, umas vão ser consumidas e as outras vão ser derramadas, vão se derramar na presença do Senhor, numa condição elevada, numa condição tremenda. Glória a Deus, aleluia. Então, essas foram as portas que o Senhor me revelou, as portas de arrependimento, as portas de juízo, né, e de justiça que o Senhor trará sobre a terra. No Salmo 147, 13, fala: o Senhor reforça os cerrolhos das portas e bendiz e abençoa os que habitam dentro dos muros. Vê a tua casa, povo meu, e põe cerrolho nas tuas portas. Esconde-te por um breve tempo, até que haja passado a ira do Senhor. Tá? O cerrolho que eles colocavam nas portas antigamente era uma madeira cruzada, que cruzava nas portas, tá? Então, ela fechava aqui, que ela encaixava lá, e não tinha como abrir essa porta, tá? Essa porta ficava travada. Se empurrasse essa porta para tentar abrir, não ia conseguir, porque essa porta estaria travada por esse cerrolho. Esse é o cerrolho que usava antigamente. Quando a Bíblia fala de cerrolho, está falando desse cerrolho, tá? Um cerrolho bem forte, não é uma maçanetinha, não é uma chavinha que a gente passa hoje em dia, que é só uma chavinha pequenininha.
Não, era uma madeira grossa, quadrada, que eles colocavam aí para evitar qualquer arrom. E quando o Senhor fala para nós colocarmos os serrolhos, não, nas nossas portas, e ele está falando que ele vai abençoar os que está dentro do muro. O muro seria ele, na presença dele, tá? E os serrolhos nas nossas portas e nos esconder um breve tempo é devido ao que vai manifestar, tá? Aonde devemos esconder-nos na presença do Senhor, tá? Estar na presença do Senhor. Esse esconder aqui é jejum, oração, consagração, amém? Porque devido ao que vai vir, devido ao que o Senhor está anunciando que virá. Em relação a essas duas portas, o Senhor me mostrou as dobradiças, que as dobradiças elas dão movimento às portas. Não sei se eu expliquei, mas por que ele me mostrava essas portas com dobradiças? Porque as ações dessas portas será de um determinado tempo a outro determinado tempo. Ou seja, não tem como todos passar pela porta ao mesmo tempo, tá? Essa porta é uma porta estreita e vai passar de um a um, cada um no seu devido momento e em cada porta. E em relação de ter as dobradiças, é porque essas portas teria que manter fechada para que os que o Senhor quer manifestar juízo não entre nas portas de justiça. Compreende? O que o Senhor, as pessoas que o Senhor determinou que vão passar por juízo, não venham e entram pela porta de justiça. Porque foi determinado o tempo deles passar por juízo. Assim como as nações também, é determinado o tempo para passar por juízo. Amém? Então, quando estiver passando por juízo, está passando pela análise do juiz, tá entendendo? O juiz está analisando para dar recompensa, para dar a causa, não para fazer justiça. Então, você vê que todo juízo que se manifesta para um fim, para condenar e para absorver, para fazer justiça, tá? Para ser justo. Então, se por isso o Senhor manifesta juízo sobre as nações. E este juízo, para que compreenda, ele já está acontecendo nas nações, tá? E o Senhor vai entrar nesse tempo maior de juízo sobre as nações. Por quê? Porque aqui, quando o Senhor mostra duas portas e relaciona com as duas testemunhas, o Senhor está anunciando que vamos entrar no tempo das duas testemunhas, no tempo atuante das duas testemunhas. E nesse tempo atuante das duas testemunhas haverá uma separação, tá? Onde o próprio Mateus parece ser que fala da separação das ovelhas. Haverá essa separação e glória a Deus, aleluia. Mateus 25:32, né? Fala: e serão reunidas diante de todas as nações e apartarão um dos outros, como aparta o pastor as ovelhas dos cabritos. Então, haverá essa separação. Glória a Deus, aleluias. Nesse tempo. Aleluias, glória a Deus.
Em Isaías 60:11 fala: tuas portas estarão de contínuo abertas, continuamente abertas, não se fecharão de dia nem de noite, para que a ti sejam traídas as riquezas das nações e conduzidas a ti os seus reis. Em João 10:9-11 diz: eu sou a porta, o que por mim entrar será salvo, e entrará e sairá e achará pastos. Glória a Deus, aleluias. Em relação à função da porta, tá? Nos primeiros assentamentos humanos, as portas tinham a função defensiva, tá? De se defender. Por isso, esse outro versículo diz: olha, entra e reforça os seus cerrolhos, tá? Se defenda. Está no momento de se defender. Como nos defendemos? Como nos guardamos dentro das portas? Dentro das portas e dentro do nosso próprio Deus, porque Ele é a porta. Então, é aí que eu me guardo, né? E lugar de justiça. E os homens mais sábios e respeitados de cada comunidade impartiam justiça nas portas, ou seja, os juízes sábios daquela época julgavam nas portas, eles sentavam nas portas para fazer juízo, para dar juízo. Representa também lugar de juízo, de autoridade, de proteção, de segurança, entrada, tá? Os umbrais das portas representa transição, encontros divinos e oportunidade. As transições do umbrais da porta, o Senhor nos mostra que, devido à porta ser esse símbolo também de transição, de passar de um lugar para outro, está falando de nós passarmos desse mundo para a eternidade, tá? Essa porta que nos abre agora para a justiça, para manifestar justiça. Essa porta que nos abre para trazer-nos a herança do Senhor. E o ato de fechar as portas, no caso, fechar as portas é para proibir ações e restringir entradas. E as portas, né, representam as portas do céu, as portas da salvação, da vida eterna. Amém? E no Salmo 147:13 fala dos cerrolhos, né? Que fala: porque justifico, porque tenho reforçado, ou fortifico, né? Porque fortifico ou reforço os cerrolhos das tuas portas, bendigo aos teus filhos dentro de você. Glória a Deus. Em Cantares 4:12 fala: horta fechada eres, irmã minha, amada minha. Horta fechada, fonte selada. Glória a Deus, aleluias. Em relação a reforçar os cerrolhos, que tem a ver com a proteção. Então, o que o Senhor nos pede? Reforce os seus cerrolhos, porque nós também somos portas, nós também somos vistos como portas, tá? Portas para as nações, portas para a redenção de muitos. Por quê? Porque eu sou porta para o Senhor, eu sou usada também como porta, e como porta eu tenho que fortificar minhas fechaduras, meus cerrolhos, entendeu? Eu tenho que determinar o que entra e o que não entra em mim, tá entendendo? Eu tenho que, como porta também, eu não posso deixar que qualquer coisa entre e me contamine. Então, eu tenho que fechar os meus cerrolhos em relação a fechar, não as portas abertas para o inimigo, e não abrir as portas para o inimigo, as portas da minha vida, tá? Eu não tenho
essas portas estão relacionadas às trizaduras, aos pecados que abrem portas em minha vida. Então eu tenho que fechar essas portas e no momento certo abrir essas portas para o meu Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. E em relação a ser portas, eu sou porta. Quando prego o evangelho, eu sou porta para muitos, tá? Quando faço a obra do Senhor, eu estou sendo porta de acesso também. É claro que sabemos que a porta é o Senhor Jesus, mas se eu não prego o evangelho, como essa pessoa vai poder entrar pela porta verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus, se eu não anuncio, se eu sou porta fechada para ela, se eu fechei as minhas portas para ela, se eu penso que eu sou porta para mim mesmo, para receber de Deus, e não para dar e abrir essa porta de bênção para a vida dessa pessoa. Tá entendendo? Então, quando eu prego o evangelho, quando eu levo a palavra do Senhor, eu abro portas de salvação para a vida, para alcançar, para que essa salvação alcance outras vidas. Então, somos portas também. Glória a Deus, aleluia. Amados, espero que tenha compreendido um pouco, né? E se não, que ore ao Senhor para que o Senhor traga essa compreensão em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço.